Minha irmã feminista literalmente amarrou um garoto em uma festa e afirma que não fez nada de errado, então ele e eu nos unimos para processá-la. Minha irmã é uma feminista da terceira onda bastante estereotipada, que diz acreditar na igualdade, mas na prática defende que as mulheres deveriam ter mais poder que os homens. Ela é do tipo que nunca cozinha nem lava roupa, mas espera que o namorado faça todos os trabalhos manuais, a leve para todos os lugares e a trate como uma princesa. Ela terminou seu último relacionamento porque o namorado pediu que ela preparasse o almoço, já que ele havia dormido demais e estava se arrumando para ir trabalhar, sem tempo para cozinhar. Ela interpretou isso como um grande insulto, alegando que ele era machista por esperar que ela assumisse tarefas domésticas. Eu conhecia o rapaz, e ele estava longe de ser isso. Além disso, minha irmã gosta de entrar em discussões sobre feminismo, e nós frequentemente debatemos sobre isso. Um dos argumentos que ela mais usa é que espera que seu parceiro pague por tudo. Ela justifica isso dizendo que está em desvantagem e não consegue emprego por ser mulher, ignorando o fato de que sempre chega atrasada nas entrevistas. Há alguns meses tivemos uma grande briga após ela ler um artigo sobre consentimento. O texto dizia que se um homem tem relações com uma mulher alcoolizada, isso é abuso. Muitos podem concordar, mas o artigo ia além. Dizia que mesmo se ambos estivessem alcoolizados, ainda assim seria abuso. Alegava que a mulher nunca poderia consentir se estivesse sob efeito de álcool. Para os homens isso não se aplicaria porque são fisicamente mais fortes e poderiam resistir. Eu achei isso exagerado, mas minha irmã achou o artigo perfeito, e isso gerou uma discussão acalorada. Durante a briga, ela chegou a me acusar de ser machista, e até disse que eu deveria me sentir sortudo por ela não me denunciar por algo que aconteceu anos atrás com uma ex-namorada, o que foi completamente absurdo. Depois disso, encerrei a discussão. Desde então, ela afirmou a ideia de que homens não podem ser vítimas de abuso por serem fisicamente mais fortes. Ao mesmo tempo, ela começou a gostar de um garoto da turma dela e falava dele com frequência. Ele parecia ser o tipo dela e parecia ser um bom rapaz. Eu a incentivei a se aproximar dele, mas ela disse que estava nervosa e que mulheres não tomam a iniciativa porque isso é papel do homem. Quando questionei sobre igualdade, ela disse que era diferente. Na semana passada, minha irmã descobriu que ele também iria a uma festa que ela planejava ir e ficou animada. A festa aconteceu dias depois, e ela voltou para casa na manhã seguinte, com uma leve ressaca. Mais tarde, perguntei como foi a festa. Ela contou que ficou com o garoto. Fiquei feliz por ela e pedi para me contar mais, mas o que ouvi me deixou preocupado. Ela disse que, após algumas bebidas, finalmente teve coragem de conversar com ele e eles se deram bem. As coisas evoluíram, mas em certo momento, ela o perdeu de vista e começou a procurá-lo. Acabou encontrando-o em um quarto, visivelmente alterado pelo álcool. Ele ainda estava consciente, mas bastante confuso e sem reagir muito. Ao invés de ajudá-lo, minha irmã decidiu se aproveitar da situação. Ela contou que tomou a iniciativa de ser mais íntima com ele e o ajudou de uma forma que vocês podem imaginar, mesmo percebendo que ele não estava totalmente lúcido. Quando ela me contou isso, disse que não via problema algum. Fiquei chocado e expliquei que aquilo não era correto, pois ele não estava em condições de consentir, de acordo com o que ela mesma tanto defendia. Ela insistiu dizendo que mulheres não podem ser acusadas de crimes contra homens, já que apenas o contrário é considerado, e que se alguém foi prejudicado, foi ela, por também estar um pouco alterada, mesmo ele estando fora de si. Eu disse que o que ela fez foi errado e que não queria falar com ela por um tempo. Naquela noite, entrei em contato com o garoto pelas redes sociais para saber se ele estava bem. Ele reconheceu que eu era o irmão dela e começamos a conversar. Ele contou que se sentiu muito desconfortável com o que aconteceu e estava abalado. Compartilhei como minha irmã falou da situação e ele ficou horrorizado com a forma como ela lidou com tudo. Perguntei se ele queria fazer algo a respeito e ele disse que estava pensando em tomar medidas legais, pois, apesar de inicialmente ter interesse nela, quando estava naquele estado não queria mais interação. Ele estava inseguro por medo de não ser levado a sério. Eu o apoiei e o incentivei a agir. No fim, ele decidiu procurar orientação jurídica e me pediu ajuda para
Relatar o que minha irmã contou e como ela reagiu. Concordei. E agora ele está conversando com advogados. Concordei. E agora ele está conversando com advogados. Achei que com o tempo, minha irmã perceberia a gravidade do que fez. Mas não. Ela continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Caminhava pela casa com aquele ar de superioridade, como se estivesse acima de qualquer julgamento. Quando mencionei que o rapaz estava prestes a denunciá-la, ela riu. Riu. Você está falando sério? Quem vai acreditar nisso? Mulheres não fazem esse tipo de coisa. Quem vai levar ele a sério? Ainda mais contra mim. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Como alguém podia ser tão arrogante? A confiança dela não vinha do que era certo ou errado, mas da certeza de que a sociedade iria protegê-la. Os dias passaram e, com minha ajuda, o rapaz entrou com a denúncia formal. Ele estava determinado, embora visivelmente nervoso. Sabíamos que seria difícil, mas também sabíamos que aquilo não podia passar impune. Quando minha irmã recebeu a intimação, sua expressão finalmente mudou. Pela primeira vez vi um traço de insegurança, mas como sempre, ela rapidamente se recompôs. Foi aí que as coisas começaram a sair do controle. Ela fez questão de divulgar a denúncia nas redes sociais antes mesmo de qualquer informação oficial ser liberada. Publicou um texto cheio de distorções, alegando que estava sendo vítima de uma perseguição machista. A narrativa dela era que o garoto estava arrependido de ter ficado com ela, e para não se sentir culpado, decidiu acusá-la de um crime. E eu? Eu era o traidor. O irmão que deveria apoiá-la e, segundo ela, estava ajudando a destruir a própria família. Em poucos dias, a publicação explodiu. Grupos feministas começaram a compartilhar o relato dela, alegando que era mais uma mulher sendo silenciada por homens. Logo, cartazes com frases como "justiça por ela" e "não é não mesmo para elas" começaram a circular nas redes. E não parou por aí. Elas começaram a me atacar. Pegaram fotos minhas, expuseram meus perfis nas redes sociais e espalharam mentiras. Diziam que eu sempre fui machista, que sempre tratei minha irmã mal, que estava me aproveitando da situação para humilhá-la. Recebi ameaças, mensagens de ódio de pessoas que nem me conheciam. No começo, pensei em me calar. Mas percebi que ficar quieto só dava mais espaço para mentiras. Se elas queriam guerra, teriam. Gravei um vídeo. Sentei em frente à câmera, olhei diretamente para ela e falei a verdade. Meu nome é Thomas. Sou irmão da Lawrence. Vocês têm ouvido muitas coisas sobre mim nos últimos dias. E agora vou contar a verdade. Minha irmã não é vítima. Ela cometeu um crime. Ela se aproveitou de alguém vulnerável e agora tenta inverter a situação. Eu a ajudei quando ela precisava. Sempre estive ao lado dela. Mas não posso apoiar um crime. Se vocês querem igualdade, então precisam entender que crimes são crimes, não importa quem cometeu. Se a situação fosse inversa, todos estariam exigindo justiça. Então, por que agora é diferente? Fui direto, sem rodeios. Não pedi desculpas, não fui educado. Fui real. Em questão de horas, o vídeo viralizou. Diferente do que imaginei, muitas pessoas começaram a abrir os olhos. Comentários como: se queremos igualdade, também devemos exigir justiça em qualquer caso. E, se fosse um homem, já estaria preso. Por que ela é diferente? Começaram a surgir. Algumas feministas radicais continuaram me atacando, mas a maré começou a mudar. Pessoas começaram a questionar a narrativa da minha irmã. Influenciadores falaram sobre o caso e o assunto se espalhou. E então veio o dia da audiência. Minha irmã entrou na sala de audiência com advogados ao lado e uma expressão de desprezo. Ainda acreditava que sairia dali como vítima. Mas os fatos falavam mais alto. O depoimento do rapaz foi contundente. Eu também testemunhei, contando exatamente o que ela havia me dito. A promotoria apresentou as mensagens, as postagens dela, tudo. O juiz não hesitou. Ela foi considerada culpada. Pegou uma pena leve, mas suficiente para manchar o ego dela. Foi presa. Pensei que com isso as coisas acabariam. Mas não. As manifestações nas ruas aumentaram. Grupos feministas começaram a protestar, alegando que ela era vítima de um sistema patriarcal. Disseram que ela estava sendo usada como exemplo para silenciar mulheres.
Faixas com frases absurdas, gritos de revolta, até tentaram invadir o tribunal em uma das audiências. Mas o pior veio da minha própria família. Meus pais ficaram do lado dela. Disseram que eu tinha destruído a família, que expus minha irmã ao ridículo. Minha mãe chorava, dizendo que eu havia acabado com a vida da filha dela. Meu pai, em silêncio, apenas balançava a cabeça em desaprovação. Foi aí que percebi. Eles nunca quiseram saber da verdade. Apenas do que era conveniente. Decidi cortar contato com eles, não me arrependo. Continuei me posicionando. Dei entrevistas, participei de debates. Falei sobre como o feminismo mal interpretado pode acobertar crimes e distorcer a luta por igualdade. Mostrei que justiça deve ser para todos. Hoje, minha irmã cumpre pena. Os protestos diminuíram, as vozes foram se calando. Muitos dos que me atacaram no início agora se calam ou fingem que nunca me criticaram. E eu? Eu sigo de cabeça erguida. Não fiz nada além de lutar pelo certo. Se querem igualdade, que venham com ela por completo. Justiça não tem gênero. Depois de tudo o que aconteceu, sinto que preciso colocar para fora tudo o que penso. Não é fácil falar sobre isso, principalmente porque envolve minha própria família. Minha irmã, Lawrence, sempre foi muito vocal sobre as questões feministas. E que fique claro, eu nunca fui contra a luta por igualdade. Eu acredito, sim, que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e serem respeitados igualmente. O problema começa quando essa luta se desvirtua, quando a busca por igualdade vira uma desculpa para justificar atitudes egoístas, abusivas e até criminosas. A verdade é que minha irmã sempre usou o discurso feminista como um escudo para esconder suas próprias falhas. Sempre foi conveniente para ela dizer que não conseguia emprego por ser mulher, quando na verdade chegava atrasada em todas as entrevistas. Sempre foi fácil reclamar que os homens eram privilegiados, enquanto esperava que o namorado pagasse tudo, fizesse os trabalhos pesados, a levasse para onde quisesse e a tratasse como uma princesa. Para ela, igualdade só existia quando era para receber benefícios, nunca para assumir responsabilidades. E, infelizmente, minha irmã não é um caso isolado. Existem muitas pessoas como ela. Mulheres que querem exigir tudo dos homens, mas não querem abrir mão de absolutamente nada. Que querem igualdade apenas quando lhes convém, mas que fogem de qualquer consequência quando estão erradas. Não é feminismo, é egoísmo mascarado. É querer direitos sem aceitar deveres. Lawrence sempre teve um discurso pronto sobre empoderamento feminino, mas na prática, suas atitudes eram contraditórias. Ela dizia que as mulheres deveriam ser independentes, mas nunca se esforçou para ser. Sempre esperava que os homens ao seu redor fizessem tudo por ela. Nunca cozinhava, nunca limpava a própria bagunça, mas exigia que o namorado resolvesse qualquer problema da casa, que a levasse para onde quisesse e pagasse todas as contas. Quando alguém apontava essa incoerência, ela logo atacava, dizendo que estava cansada da opressão patriarcal e que era direito dela ser tratada como uma rainha. Eu sempre observei essas atitudes com certo desconforto, mas como irmão tentava relevar. Achava que era imaturidade, que ela ainda estava se encontrando. O que aconteceu com Danielle foi a gota d'água. Ela passou dos limites. E mesmo assim, ela se recusou a enxergar a gravidade do que fez. Ela preferiu se esconder atrás de discursos prontos, preferiu se pintar como vítima. Disse que era impossível uma mulher prejudicar um homem dessa forma, como se fosse biologicamente incapaz de cometer um crime. E o pior? Muita gente acreditou. Mas Danielle era a vítima. Ele confiou nela, estava vulnerável, e ela se aproveitou disso. E eu não me arrependo nem por um segundo de tê-lo ajudado. Porque o que aconteceu com ele foi real, foi grave, e precisava ser levado a sério. Não importava quem era o agressor ou a vítima. O que importava era a verdade. E a verdade é que ele sofreu nas mãos da minha própria irmã. As pessoas me chamaram de traidor, disseram que destruí minha família. Mas sabem o que teria sido traição? Me calar. Fechar os olhos para o que aconteceu só porque foi minha irmã quem fez. Apoiar cegamente alguém que cometeu um crime só porque compartilha o mesmo sangue que eu. Isso seria trair meus princípios, minha integridade.
Eu preferi ser fiel ao que acredito. Eu acredito em justiça, acima de tudo. E justiça precisa ser igual para todos. Se fosse Daniel quem tivesse feito isso com minha irmã, ele já estaria atrás das grades desde o primeiro dia. E ninguém estaria fazendo protesto para defendê-lo. Ninguém estaria passando a mão na cabeça dele, dizendo que ele não teve intenção. Então, por que deveria ser diferente para ela? Eu sei que muita gente ainda defende minha irmã, que acha que ela foi injustiçada. Eu não posso mudar a cabeça de todos e nem quero. Mas eu posso falar o que penso. Posso mostrar que existe, sim, um desequilíbrio quando se trata de justiça entre homens e mulheres, que muitas vezes homens são desacreditados, silenciados, enquanto mulheres são protegidas a qualquer custo, mesmo quando estão erradas. Não estou dizendo que todas as mulheres são assim. Não estou dizendo que o feminismo é algo ruim. O problema é quando essa luta justa e necessária é sequestrada por pessoas que só querem benefício próprio. Quando é usada como desculpa para abusos, para humilhações, para cometer crimes e sair impune. Eu espero que um dia minha irmã reflita sobre tudo isso. Que perceba que ninguém está acima das consequências. Talvez isso nunca aconteça. Talvez ela continue se fazendo de vítima para o resto da vida. Mas eu sei que fiz o que era certo. E isso me basta. A vida segue. Daniel agora tenta reconstruir a própria vida, e eu desejo que ele consiga. Ele não merecia passar por isso. E se minha irmã foi punida, foi porque escolheu esse caminho. Ela teve todas as chances de fazer diferente, de agir com respeito, mas preferiu acreditar que estava acima de tudo. Eu não me arrependo. Se voltasse no tempo, faria tudo de novo, porque justiça não tem gênero, porque ser homem não significa que você tem que aguentar tudo calado, porque ser mulher não te dá passe livre para fazer o que quiser. Essa é a minha opinião. E vou continuar defendendo isso, porque se igualdade é o que todos querem, então que ela venha completa. Justiça para todos.